Página 40. Então, vamos dar continuidade, né, no estudo do livro Prelúdio da Espiritualidade, ditado pelo espírito do alquimista. Hoje é o terceiro estudo, correto? Então, hoje é a página 40. Metodologia progressista da vida. Alguém gostaria de ler para a gente? Rita, que você quer ler para a gente? Sim. Então, vamos iniciar página 40, Metodologia Progressista da Vida. Métodos necessários para que uma vida seja enriquecida com os valores que cada alma carrega dentro dela mesma. São convincentes para que a visão seja dilatada e o novo espaço à frente seja mostrado como algo novo e desafiador, assim como a criança que tem a curiosidade de saber de tudo para chegar ao seu ponto máximo dentro de uma estrutura sadia de forma humana. Esse novo espaço deve ser mostrado aos poucos, de maneira singular, sem alarmes, para que cada homem siga no seu tempo, conhecendo cada passo, vivendo cada história que servirá para o engrandecimento de seu espírito. Normas técnicas são usadas em todo o trabalho desenvolvido na atividade humana e não seria desigual na atmosfera espiritual. Usam dos mesmos artifícios, mas é de elevado grau, é espiritual, mexe com o que uma alma carrega, mexe com os valores desenvolvidos e que são mudados a cada passo dado e bem observado dentro da criação. Métodos e práticas usadas são extremamente necessárias para dar a referência básica para que dê certo qualquer trabalho planejado em uma empresa, assim como em todas as partes da vida do homem. Ele precisa de uma referência para seguir e fazer acontecer, fazer dar certo, fazer a tecnologia avançar, a ciência se estruturar, para que o caminho fique mais fácil de ser conduzido, para que a visão de todos se amplie e passem a enxergar a evolução, propriamente dita, de maneira larga, entendendo que sempre há algo para ser descoberto e usado na personalidade humana. A vida jamais cessa suas aventuras. Não há um final marcado, pois existe sempre algo a ser aprendido que jamais deve ser esquecido, pois são ferramentas da própria divindade em ação. O véu do homem deve ser tirado, pois quando ele usa do mesmo, desenvolve formas que impedem a visão, pensando que tens nas mãos as rédeas de qualquer situação, esquecendo que nosso Deus é o mentor de toda a criação. Traduzimos esse véu com as palavras egoísmo e orgulho, que impedem a clareza de qualquer visão, necessitando de aparelhos para que enxerguem o que uma simples visão tem a capacidade de ver por si, se não fosse as barreiras que colocam na frente dos mesmos. Necessário se faz usar de todo aprendizado para que a visão seja pura, sem as armadilhas que introduzimos, pois somente assim chegaremos a um grau maior da escalada evolutiva, em nome do Deus Criador. Bom,
pelo que eu entendi da lição, desta lição, tudo na vida, né, requer cuidados, requer uma metodologia, um planejamento sistemático, organizado. E não é só em relação à parte profissional da nossa vida, é dentro da nossa casa, é dentro do educandário da Luz e Saúde, qualquer casa espírita ou qualquer organização religiosa, tudo requer disciplina, requer vontade, e isso depende de pessoas. Então, como diz aqui, tudo tem seu tempo, tudo amadurece a seu tempo, né? Falou até citou da criança, mas uma metodologia, quando você já tem por base uma metodologia, um caminho a seguir, traçado, bem definido, isso já está na sua cabeça, já está sedimentado em você, você sabe como fazer, onde e quando. Facilita a nossa caminhada, né? Isso também, acredito eu, na nossa ascensão espiritual. Quando a gente começa a enxergar, né, vislumbrar as inúmeras possibilidades que nós temos de crescimento, e a gente começa a enxergar, se inserir naquilo e se utilizar de tudo que a gente puder de conhecimento, de autoconhecimento, praticando tudo isso, o caminho fica mais fácil, né, da gente conquistar. É como dentro de uma empresa, um profissional, sem metodologia, sem planejamento, como ele alcança o resultado, né? Ele fica à própria sorte? Não é assim, né, que funciona. Seja qual for o serviço, e mesmo no plano espiritual, como disse aqui, nós temos regras, normas, caminhos a seguir. E isso é contínuo, é para sempre, né? O processo evolutivo é longo. E aqui ele cita no final que tem algumas coisas que podem impedir essa nossa caminhada. E é justamente aquela pessoa, né? Não é nem a máquina, como a gente diz às vezes brincando, né? O que aconteceu com o carro? Ah, é aquela pecinha atrás do volante, né? Quem conduz somos nós. E o orgulho e o egoísmo são dois defeitos que a gente sabe, são graves, perigosos, porque eles colocam um véu na nossa frente, a gente não consegue enxergar o nosso próximo num ambiente familiar, profissional. A gente sempre se enxerga muito e não enxerga o nosso semelhante. O orgulho, né? Aquela pessoa que se acha, que ela, né? Isso vem contra tudo que a gente vem estudando e aprendendo que o Cristo tanto ensina. E tudo isso, inclusive, faz parte de armadilhas que nós mesmos colocamos no nosso caminho, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, com a nossa maneira de ver e de sentir a vida. É o que eu senti, Vera. Certo. Kátia, quer comentar alguma coisa? Sabe o que eu sinto com essa lição? Eu sinto que tudo caminha para tende a caminhar para a evolução, né? Mesmo que a situação que a gente vive seja uma situação muito conturbada, né? Em qual meio que nós estamos inseridos, né? Nós temos um lar equilibrado, nós temos né? Nós temos um grau de
conhecimento X, etc. e tal, acontecem coisas de acordo com a forma que você vive, para poder tocar algo em você, para que você evolua, certo? Por outro lado, aquela pessoa, aqueles seres que ainda vivem numa condição muito difícil, por exemplo, a própria, vamos falar assim, Cracolândia, vai, que é um lugar bem complicado. Ali também tem métodos de evolução, né? Porque a espiritualidade, ela trabalha de uma forma que não é do jeito que a gente quer, né? Ah, são os renegados. Não é dessa forma que eles trabalham, né? Eles tratam vamos falar assim, cada bloco, né? Que está evoluindo de acordo com as escolhas que fizeram, com as necessidades que necessitam para que desperte alguma coisa ali dentro e façam de forma diferente, né? Então, ninguém está desamparado. Por mais erros, por mais situações complicadas que passamos, né? Fazemos parte de vamos falar assim, um setor energético, né? E ele está qualificado de acordo com as suas escolhas, e de acordo com essas escolhas, vai ser inserido situações para que você desperte e caminhe para frente. Então, a evolução, ela é contínua e ela é para ir sempre para frente, né? Como o Leon Denis sempre fala, para frente, para cima, para o alto, né? Então, isso é para todos, mesmo aqueles que passam ainda por situações muito complicadas, né? Que nem ele fala, orgulho, né? Vaidade. As coisas vão acontecer de acordo com a necessidade de cada um, né? Então, eu percebo que esse chamamento, ele ocorre realmente em todo setor. Por isso que ele fala que são metodologias progressistas da vida. Então, a espiritualidade, ela usa métodos sempre progressistas. Ela nunca vai utilizar um método que não seja vinculado ao progresso, né? Métodos que atrasam a humanidade. Por mais que nós escolhemos situações que levam ao atraso, né? Ou seja, uma demora maior para o nosso despertamento, a espiritualidade, ela sempre vai criar métodos para que você tenha uma percepção, né? E abra sua consciência e você entenda, né? Entenda que você tem que fazer de uma outra forma, com escolhas mais produtivas e que te levem para frente. Né? Mais ou menos isso. Muito bom. Boa noite, seu Hans. Tudo bem por aí? Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Tudo em paz. Quer comentar algo? Não. Já peguei o bonde andando, deixa mais para frente. Tá bom? Tá bom. Continua, Rita. Então, a página 43, a divindade está em suas mãos. Em uma busca incessante pelos 4 cantos do mundo, o homem ainda requer de muita esperteza para compreender que a grande chave para essa charada está dentro dele mesmo, em uma magnífica revelação. Em toda a época existiram grandes acontecimentos que levaram a uma compreensão significativa para o momento vivido. Mas, como tudo muda, o hoje passa a ser diferente, mais dinâmico à própria vida. O homem propriamente dito requer do seu instrutor assuntos diversos, com soluções prontas, mas
sem a conquista pela sua própria força, passa a ser um assunto vago, para o passo que deverá dar rumo à escalada. Informações existem sempre, adotando o enredo presente de cada ato, mas estão sempre sujeitas a mudanças, para que a perfeição seja revelada na grande obra de nosso Deus Criador. Executar tal façanha revelará todos os mistérios que ocultos estão ainda, encoberto pela névoa do vale, que somente com a força do sol se dissipará para que tudo possa ser revelado, contribuindo para a evolução da própria criação. Aqui, essa lição, a divindade está em suas mãos. É como você mesma falou, né, Vera? A oportunidade está na mão de todo mundo, porque a busca da gente é pelo crescimento, né? E isso vai ser permitido sempre por parte de Deus, do Criador. É isso que Ele quer, que a gente cresça, né? E nós é que temos, né? Nós precisamos de ajuda, sempre de suporte, sim, mas somos nós é que vamos segurar firme, né? Nas mãos essas rédeas da nossa vida e vamos seguir em frente. Como disse aqui, requer de ser um instrutor, né? Tudo vem às vezes pronto, mas a força é nossa. Então, auxílio do plano espiritual nós sempre teremos em todas as dificuldades que porventura a gente vier a passar. Deus nunca desampara filho nenhum, né? Nunca. Sempre permeando tudo, né? E a gente com certeza vai conseguir, porque sempre que vem uma sombra, vem um momento difícil, logo depois vem a parte melhor, que é conseguir, superei, vivenciei, mas eu venci. Então, é a mão de Deus nos esticando os braços para nos conduzir para esse processo de evolução. É o que eu percebi, Vera. É isso mesmo. A gente quer a receita do bolo pronto. A gente quer o bolo pronto, né? Né, Wagner? A gente quer o bolo pronto, né? É a sua vez de fazer o bolo, né? Para sexta-feira, né? Então a gente quer só o bolo pronto e já comer, né? É o bolo. Com certeza. Graças a Deus. Agora fazer, não, né? Ou seja, realmente, a humanidade, ela quer, a maioria, né? Nós todos, às vezes nós queremos tudo pronto, mas não adianta. Temos que colocar a nossa mão na massa, né? Para o bolo ficar pronto, a gente tem que unir os ingredientes corretos, né? Temos que colocar a nossa energia, temos que colocar as mãos, né? Não pode faltar nenhum ingrediente, principalmente aquele que é bem menorzinho, né? O próprio fermento que vai dar a finalização, né? Que vai fazer a transformação da massa. E então a espiritualidade, ela nos ajuda, ela dá os ingredientes, né? A gente sempre recebe os ingredientes. Quais são os ingredientes? Os livros, né? As mensagens que a gente recebe, né, de acordo com a nossa crença na doutrina dos espíritos. Então, a gente recebe o quê? Informações deles, estudamos os livros de Kardec, de André Luiz, de Emmanuel, né, lições sempre muito produtivas. Então, só que assim, eles falam, né, eles dão a receita, mas quem tem que fazer somos nós, né? Nós temos que colocar a mão na massa, nós temos que colocar a nossa força para poder transformar a nossa energia, senão a gente não sai do lugar, né? A gente fica parado, estagnado, sempre achando que é o outro e não é a gente.
Acho que é isso também, né? Vera, o que o Jesus falou na época, né, que eu enviarei o Consolador prometido, é exatamente isso, né? Ele não vai dar nada mastigado, mas está aí a literatura aí para quem quiser, de todos os quatro cantos do mundo tem literatura para dar e vender, né? Tem informação de sobra, né? Então depende de cada um, né? Ninguém vai entregar que nem o Wagner, ninguém vai entregar o bolo pronto, pode entregar as receitas, né? E cada um, você pode ver que cada pessoa espírita, né, eu conheço muita gente, graças a Deus, cada um direciona uma lição para uma coisa que envolve ele. Ninguém lê sempre o mesmo livro, né? Você pode ver que um gosta mais do Leon Denis, outro gosta mais enfim, vários aí escritores que tem Divaldo, né? Eu, por exemplo, já tenho dificuldade de ler Divaldo, por causa da Joana de Anjos, né? Para mim é muito difícil. Mas eu leio outros livros que são mais fáceis, né? Entendeu? O pessoal do espiritismo, cada um segue um caminho, né? Que no fim chega ao mesmo lugar, né? Então a informação está sobrando aí para tudo quanto é lado, né? Live de tudo quanto pessoas, né? Uns mais direcionados para uma coisa, outros direcionados para outra, para a saúde, enfim. Né? Então, eu acho que está tudo aí na nossa mão, só depende de nós esmiuçar isso e buscar aquilo que a gente se identifique, né? Cada um se identifica mais fácil com uma leitura ou com uma outra, né? Eu, por exemplo, me identifico muito com Carlos Bacelli, né? E eu leio muito Carlos Bacelli, é uma leitura para mim simples, fácil, né? E outros não, outros preferem uma leitura mais profunda, né? E eu acho que é isso aí, né? O que Jesus quis passar para nós é isso, né? Enviarei o Consolador prometido. Então é isso aí, né? Ninguém vai entregar o bolinho prontinho para você na mesa ali de bandeja, não vai não. A gente tem que fazer o nosso próprio esforço, né? É isso que eu queria falar. Tá joia. Pode continuar, Rita, por favor? Sim. Página 45. Atitudes sadias. Determinados espaços marcados pelo tempo nos fazem crer que tudo o que existe requer de uma intenção justa para que o equilíbrio estabeleça um novo ponto de partida na busca da satisfação do ser e seja parte de uma jornada cheia de conteúdo, com uma divisão justa para todos os irmãos que querem saber mais. Invocações do alto são necessárias para a parceria almejada e tudo seja dividido partindo das mãos do nosso Senhor. É preciso usar da força para enfrentar o tamanho das crendices criadas pelo homem na dimensão espaço. Espaço tem tempo inicial de uma jornada ainda pobre, diante de tantas riquezas que pela frente se apresenta, pois sem isso não conseguirá dar um passo e saber que dentro dele mesmo existe todo um passado para ter como base e seguir para frente, estabelecendo novas formas de vida. Para isso é preciso ter sempre uma atitude para enfrentar e fazer tudo mudar, com pegadas novas, conexões sadias, parcerias que tenham resultados crescentes para a evolução. Muitas vezes saímos do fundo do poço, passando por várias situações, e quando nos deparamos com as duas mãos na beira para sair, olhamos para trás e falta a atitude final para fazer tudo mudar e caminhar, com novas formas condutoras, ampliando o caminho para auxílio mútuo dos irmãos e de si mesmo. Até quando
será necessário que o homem estabeleça por definitivo a parceria com esse nosso Deus de todos os tempos, percebendo que Ele é a única opção válida para uma vida sem lamúrias, pois todo acontecimento tem a sua serventia para retratar os pontos certos e fazer crescer qualquer ser que com ele compactuar, sem estanejar, e o caminho seguir, atingindo o fim do vale com as mãos livres, sentindo a gratidão no coração, pois venceu a missão com a ajuda dos irmãos que sempre estende as mãos ao coração oprimido e partido para servir de impulso e se tornar alegre nessa aventura que se chama a vida, com a permissão de nosso Deus. Almeje sempre uma atitude de mudança para um sentido real, estabelecendo a conexão perfeita com aquele que tem todo o poder pela vida. Bom, o que eu senti da lição, atitudes, já começa pelo tema, né? Atitudes sadias. Atitude sadia envolve todo um conjunto, né? Para que a gente tenha atitudes sadias, a gente precisa ter uma bagagem grande dentro de nós, de autoconhecimento, de conhecimento da vida, da realidade da vida, do que somos, do que temos que fazer, para onde vamos, da nossa divindade. É o que eu sinto, né? A partir daí, sim, você começar a tomar por base de tudo que acontece com você, com seu semelhante, não se baseando somente em crendices, tendo uma jornada de crescimento voltada para a realidade espiritual da vida mesmo, né? Tomando por base um passado e tudo aquilo que nós vivemos, mesmo que tenhamos sofrido, passado por momentos difíceis, como uma grande alavanca que nos impulsiona rumo ao crescimento. Não ficar reclamando, se lamuriando por coisas que passamos, porque o passado passou, né? Não faz parte mais da nossa vida. E isso acaba ficando na nossa memória. Isso não é bom, não é positivo para que a gente siga a vida em frente. É uma trava, né, que a gente acaba colocando na nossa vida. E não dá para viver de passado, né? O passado ele só serve de base para que a gente faça diferente, acredito eu. Para que a gente não erre mais, para que a gente tente acertar mais, né? E errar menos. E seguir em frente. Como fala aqui, sempre sabendo que Deus permeia tudo. E mesmo os problemas, as dificuldades que a gente passa na vida, e a gente tem que encarar de uma forma diferente. Aqui citou uma coisa interessante, muitas vezes a gente se vê no desespero, numa situação, e vem alguém em nosso socorro, espiritualmente, fisicamente, né? A gente fala que são os nossos anjos, né? A gente brinca, mas mesmo assim a gente consegue sair para fora daquele tumulto em que a gente se encontrava, e a gente tem recaída, acaba recaindo, acaba não valorizando tanto quanto deveria e acaba tendo novas recaídas. Porque a gente ainda não tirou aquela venda dos olhos para enxergar de fato e valorizar de fato tudo que tem que ser valorizado. Então, acho que está na hora. Acho que o próprio título fala, né? Da gente começar a ter atitudes sadias. Começar uma renovação, começar uma mudança grande. Porque a gente tem as mãos livres, nós somos livres. Temos o livre-arbítrio, né, para poder seguir o caminho que a gente quiser.
Mas já não dá mais tempo, né, também de ficar arriscando. Então, como você mesma fala, Vera, a gente tem que, né, o tempo mudou o tempo. Ele encurtou. Então, desejar, estabelecer um sentido real na vida e segurar na mão do Criador, com base no Cristo e seguir em frente. Foi o que eu senti, Vera. Agora uma pergunta. Qual é o peso do passado em nossas vidas? Se a gente está encarnado para vencer o martírio do nosso inconsciente. Eu acredito que o passado seja um ponto principal, mas nós não podemos viver dele. Nós temos que pegar as experiências, colocar no nosso dia a dia e fazer com que essas experiências mudem, né? Porque se a gente fiz alguma coisa errada no passado, então eu não vou cometer o mesmo, né? Só que eu não posso continuar nele, né? Continuar, com a minha culpa, com o meu remorso. Eu não posso com isso, né? E saber também que, assim, hoje eu estava fazendo um estudo do domínios da mediunidade, do Chico, e ele fala muito sério sobre da nossa vida. Nós temos a família que escolhemos, os caminhos que vai ser o melhor para que a gente possa aprender, né? Então, não adianta a gente colocar a culpa no passado, em qualquer lugar, não adianta. São experiências que temos que passar para que aprendamos e conseguimos dar um passo além, né? Então, você vê, é muito sério tudo isso. E eu acho que quando a gente abre a nossa percepção e começa a colocar isso de uma forma mais abrangente na nossa vida, abre um leque pra gente, né? A gente começa a caminhar um pouquinho mais suave, porque quando você tá com aquele peso, eu tenho um pai que não me entende, eu tenho um irmão que eu não sei, ninguém da minha família me entende, né? Fica muito pesado, né? Agora, quando a gente sabe, quem será que errou? A gente não pode pautar nisso, mas assim, será que fui eu? Eu fui a santinha? Não, né? Então, é um ciclo que a gente tem que quebrar, né? E é necessário, né? Na verdade, o erro é de todos, né? Nós estamos aqui porque a gente ainda não acertou, né? Se a gente tivesse acertado, a gente já estaria em dimensões mais elevadas, mas nós não acertamos, né? Mas, realmente, o passado, ele é uma experiência. Só que até a gente entender a gente entende, mas até a gente praticar isso, vai um caminhão de areia, né? E grão por grão, grãozinho por grãozinho, né? Como? Muita construção também, né? Um caminhão de areia para uma construção, o Benedito está falando. Você tem que construir isso, né? Porque você falar, olha, deixa o seu passado lá, é uma coisa, e você viver isso é outra. Porque tudo que ocorre hoje em nossas vidas é algo que está contribuindo para a gente transformar o nosso passado, certo? E toda vez que a gente pensa, né, numa coisa que ocorreu, nós voltamos para lá. É automático, né? Porque o pensamento, ele é poderosíssimo, a velocidade dele é a maior velocidade que existe, né? Maior do que a da luz. Você pensou, você já está. Então, por isso que nós temos que ter muito cuidado com isso, né? Temos, sim, que ter o passado como base para poder realmente transformar e fazer de forma diferente. Ele não existe para culpar e para julgar a gente, em hipótese alguma, né? Ele existe como um ponto-chave para a gente fazer hoje de forma diferente. Só isso, né? Então, ninguém pode viver escravo de passado, né? Porque viver escravo do passado
não dá um passo para frente, vai dar 2 passos para trás, né? Então, procuremos ter essa compreensão, esse entendimento, e como a Kátia falou, né? Estamos inseridos no lugar certo, com a família, com as pessoas certas, que formam o nosso lar, a nossa família, os nossos amigos, a nossa roda de trabalho, e etc, etc. Ah, aconteceu um ponto negativo aqui, outro ponto negativo ali, mas aconteceram 10, 15, 20 positivos. Então, vamos focar nos positivos. E os negativos se transformam de acordo com como você enxerga os positivos, valoriza os positivos. Valorizando os positivos, os negativos deixam de existir e se transformam, né? Então, precisamos enfatizar isso, né? Viver o positivo de nossas vidas, sempre, todo dia e toda hora, né? Não nos transformarmos em muletas de passado. Daí não rola, né? Não rola, gente, não somos vítimas, não somos coitados, né? Por isso não somos muletas, né? Principalmente de dor que aconteceu em passado. Nós estamos aqui para poder fazer de forma diferente, né? Cada encarnação, cada momento que a gente passa, cada experiência que a gente passa é para poder fazer ou tratar o problema de forma diferente, né? Às vezes demoramos uma vida inteira para poder resolver ou enxergar de forma diferente um sentimento que a gente sente por um irmão, por uma mulher, por uma pessoa, vamos falar assim, né? Sentimos um antagonismo, assim, né? Um sentimento meio ruim. Ah, meu santo não bateu com o dela, tá? Energeticamente, sim. E às vezes a gente passa uma vida inteira e quando tá lá, quase no fim da vida, a gente consegue, né, fazer essa transformação, consegue encarar a pessoa de uma outra forma. Isso é muito válido, né? Você demorou uma vida, mas você construiu isso, você se propôs a tratar o problema, né? Diferente de você falar assim, eu não me dou bem, não gosto da pessoa, virar as costas e não se dar bem a vida inteira e brigar a vida inteira. Ou seja, se não está se propondo a quebrar o ciclo, né? E a reencarnação, né, ou a encarnação, ela serve para a gente quebrar ciclos, e não para ficar vivendo sempre a mesma coisa, que é o que a maioria de nós fazemos. A gente encarna, desencarna, encarna de novo, desencarna, encarna novamente, sempre com as mesmas pessoas, com quase... pode ser, o cenário muda, mas é praticamente os mesmos problemas. Por quê? Você não consegue quebrar o ciclo. Ah, mas não sou eu que tenho que quebrar, é ela. Isso é egoísmo. Então vamos pôr o egoísmo de lado e vamos a gente, sabe? Vamos quebrar isso, sabe? De uma vez por todas, romper, porque enquanto a gente não romper e não quebrar, a gente não consegue dar um passo para frente. Né? A gente rompendo, quebrando isso, a situação deixa de ser um peso para a gente para de se importar com o que está ocorrendo, a gente para de viver, né, aquela coisa ruim, a gente começa a enxergar de uma outra maneira. Por quê? Porque aí você deu um passo para frente e se propôs a viver de uma outra maneira. Se abriu um leque, então outros conteúdos vão chegar, né? Outras lições vão chegar, e lições mais produtivas, que vai engrandecer o nosso espírito,
né? Então devemos pensar mesmo, vale a pena ficar ligado no meu passado, eu ficar me martirizando, ou vale mais a pena eu quebrar um ciclo e caminhar para frente, né? Vale aí para a gente pensar. Alguém quer completar ou podemos continuar? Então vai, Rita. Página 48, falando com o coração. Os segredos que carregam um coração precisam serem muito bem entendidos pela mente entorpecida por um passado marcante, para que sirvam de clareza para uma visão opaca. Se todos compreendessem essa tal linguagem, estariam isentados de tantas dores, pois dentro de um coração reside uma tênue linha conclusiva, ligando-o diretamente a seres elevados que aprenderam a amar de maneira exemplar. Entender tal linguagem requer muito dinamismo de uma mente equilibrada e que deve ter a certeza que dentro do compartimento secreto reside as almas irmãs que se unem em atividade constante para o progresso. As linhas tênues estão sempre conectadas às outras, ouvindo o tempo todo uma orquestra sinfônica de grande realeza para acender dentro do peito a luz de elevado grau que traduzimos como o amor puro, que necessita ser muito bem cuidado e regado, na certeza que dessa união não existe solidão, mas uma eterna ligação que jamais se quebra, mesmo passando muitas vidas. Dentro de cada coração existe a missão de elevação, pois ele é o órgão que, mesmo fora do corpo, permanece vivo por si, em alguns instantes, dizendo a todos que essa ligação existe para valer e que nenhum intruso pode romper, pois o Criador jamais brinca com sua criação. Ele dá sempre recursos imensuráveis para que seu filho bendito faça a escalada sem olhar para trás, levando dentro de si todas as correntes de vidas que passaram como resultado de seu aprendizado. Jamais duvide de um coração, pois dentro dele existe uma outra dimensão fora da realidade que estão, pois ele é detentor de cavalgar por lugares ainda não compreendidos pela mente e trazer de lá todo o respaldo necessário para tornar o caminho brando e equilibrado, seguros na mão de nosso Deus Criador. Jamais deixe de ouvir o coração. Nossa, que lindo! Alquimista é demais. Bom, é difícil, né, a gente... tamanha grandeza do que ele quis dizer aqui, que a gente não tem ainda, né? Talvez o nível de compreensão para entender só estudando as obras, né, do alquimista, todas as psicografias que você fez, Vera, para a gente entender e vivenciar um pouquinho do que ele quer mostrar. Mas também quando a gente estudou os 7 raios, que o alquimista fala do rosa, do vermelho, do coração, do cardíaco, a gente começa a ver a profundidade, né, dessa energia. E do que é a linguagem do coração, né? Na verdade, ele mostra aqui, ele quer mostrar, acredito eu,
se eu estiver errada você me corrija, de que tudo na nossa vida pode ser mudado se nós tivermos um coração grandioso, se nesse nosso coração grandioso a gente conseguir desabrochar o amor, que é a verdade de tudo, que é a ligação maior com o Criador, a ligação com planos mais elevados, a ligação com a nossa própria divindade. E quando a gente conseguir desabrochar esse amor verdadeiro, né, falando o coração, a gente consegue até sublimar coisas que a gente antes não conseguia. A gente consegue, tipo assim, deixa pra lá, não tem problema. A gente começa a enxergar o outro com suavidade, a vida com mais suavidade. Olha quem está falando, né? Como diz o Hans, meu ouvido está perto aqui da minha boca. Mas a gente está trabalhando para isso, né? A gente está buscando. Então, o que tem de tão secreto aqui? Na verdade, o coração é a bomba propulsora da vida, né? É a máquina do amor. É a máquina, é onde nos liga a esferas mais elevadas, é onde nos coloca com energias de vibração mais sutis. O coração pode tanto ser uma caixinha de grandes amores, de energias elevadas, como também pode nos colocar muito para baixo, né? O coração não foi feito para a gente carregar lixo, né? Energia pesada, sentimento ruim. Não, ele é vermelhinho. Ele, né, ele é a bomba propulsora do nosso corpo. Então, que a gente consiga ter uma faísca de luz, né, na nossa mente nesse momento, para a gente absorver um pouco do que o alquimista quis dizer, de que a gente pode fazer do nosso coração a, a peça, né, a chave mestra que nos liga a tudo de bom que a gente necessita tanto e que o planeta necessita, a humanidade necessita, né? O amor. Maravilhoso. É o que eu senti, Vera. Então, para a gente entender isso, a gente precisa entender um pouco mais dos nossos corpos superiores, né? Com uma mente inferior, né? Quando ele fala mente entorpecida, é a mente inferior, né? Com ela nós não vamos entender. Por quê? Porque é ela, juntamente com os nossos outros corpos, né? Elas trazem emoções, né? Emoções mal resolvidas, emoções desequilibradas, emoções equilibradas, emoções que dominam, né? Então, a partir do momento em que nós conseguirmos, né, fazer essa conexão de nós para conosco mesmo, aí a gente vai passar a sentir o que é essa ligação elevada que todo coração tem. Todo coração tem. É uma ligação direta, é uma linha tênue, invisível aos olhos de terceira dimensão, muito visível aos olhos de dimensões de quinta, sexta para cima, porque é uma ligação direta com o seu eu superior, com o seu Deus interno, com o Criador, né? E essa ligação é como se fosse
uma passagem misteriosa que trazem momentos de extremo bem-estar, de extrema alegria, que você não sabe de onde vem, mas que vem dali, por aquele lugarzinho, tá? Para que você sinta, pelo menos, por poucos momentos, porque ainda não temos a segurança de nos manter nesse tipo de elevação, porque ainda temos muitas coisas para aprender, nós temos muitos desafios para passar, muitas provas, né? Muitas lições para aprender, né? Muitas marcas que estão inseridas no nosso campo mental inferior, podemos chamar de inconsciente ou subconsciente, que necessita de uma transformação, né? Então, temos hoje momentos, assim, pequenos instantes, né, desse bem-estar. Mas, futuramente, esse bem-estar vai ser constante, né? Porque a nossa ligação com o Criador só podia ser por uma máquina, que nem você falou, né? Que está sempre em movimento, né? Ela não para. É um movimento constante, né? E que está ali pegando, fazendo o sangue circular por todo o corpo, ou seja, ele está fazendo a vida circular pelo seu corpo. Se ele não estivesse fazendo a vida circular pelo seu corpo, você não conseguiria se manter vivo. Por isso que ele é um órgão, um músculo, vamos falar assim, extremamente diferenciado, né? E especial. Quando a gente escurece esse chakra cardíaco, consequentemente o coração muda de cor, realmente. Mas o que a gente insere nele, né, se ele tem essa ligação direta, é porque a gente coloca a gente tampa, né, isso, coloca um véu, vamos falar assim, e bombeia o que para ele? Emoções conturbadas do nosso dia a dia, do nosso passado, do nosso mental inferior, do nosso subconsciente, né? Então a gente deixa que isso nos domine. E quando isso domina, o nosso coração simplesmente acaba ficando apagadinho, né? Mas é bom a gente saber que se a gente fizer um trabalho bem feito da nossa vida, né, com tudo aquilo que a gente já falou aí, promovendo a insegurança, o medo, transformando a tristeza em alegria, né, quebrando ciclos, né, nós chegaremos a esse puro sentimento, né? E aí estaremos prontinhos para atravessar o véu, né? Para atravessar o fim do vale, como ele sempre fala, né? Chegar no fim do vale, pegar a escada, sair dele, né? Aquele vale sombrio de lágrimas. A gente vai sair dele e vamos conquistar um novo, podemos falar assim, uma floresta agora, né? Uma floresta com árvores frondosas, onde a luz do sol consegue passar, atingindo, né, com pequenos detalhes, fazendo um desenho maravilhoso entre elas, né?
e a gente caminhando ao meio, parando, olhando as flores, o perfume que se apresenta, né? Quando chegarmos nesse estágio, estaremos, sim, vivenciando essa ligação direta que existe de um coração para outro coração. Porque aí você vai falar uma linguagem só, né? A linguagem do amor. Acho que é isso. Tudo bem? Acrescentar alguma coisa? Senhor Marcos? Não? Lucimara? Não, Vera, só ouvindo. Kátia? É uma busca incessante, né? Que nós estamos sempre nessa lida que a gente, né? A nossa vida é uma busca. E enquanto e nessa busca a gente usar um pouco mais dos nossos sentimentos, tentar estar no lugar do outro, né? Porque a gente é pouco não, né? Nós somos muito egoístas. E então, quando deixarmos de ser assim, eu acho que a gente vai usar mais o coração, vamos ter mais sentimento, né? Poder entender o outro de uma forma abrangente, né? Porque todos nós sofremos de uma forma ou outra, né? Todos nós temos um problema. Todos nós temos problema na família, no trabalho, né? Então, não é uma coisa que só eu tenho, não. Todos nós temos, né? De alguma forma. E a gente tem que procurar isso, né? Olhar dentro de nós, saber que o que eu tenho, o outro também tem. E nesse abrangente, né? Nesse olhar abrangente, a gente começa a entender o próximo, né? E aí que a gente começa a conhecer mais e usar o nosso sentimento, o coração, né? Eu acho que isso que faz da gente um pouquinho mais maleável, né? Com a vida. Demora pra gente aprender, né? Porque muitas vezes a gente quer fazer tudo a ferro e fogo, né? Mas eu acho que um passinho de cada vez, né? A gente já vai conseguindo. É demorado, mas não podemos desistir, né? É muito ainda olho por olho, dente por dente, né? Muito resquício disso, né? Mas a gente aprende. Seu Hans, alguma coisa? Não, Vera, não, tranquilo aí. Rita, quer falar alguma coisa? Wagner? É muito interessante, né? A gente está falando de coração e como a gente maltrata o nosso coração, né? Um órgão tão importante, se a gente tivesse o amor puro, verdadeiro, acho que seria tão diferente. A gente não adoecia e é um órgão mais importante que nós temos no corpo. Então a gente não sabe ainda o que é o verdadeiro amor, por isso que sofre muito o coração. E a gente não sabe definir e também a gente não consegue se desvencilhar ainda de todos os problemas. Então o que sofre mais é o nosso coração, com tudo isso que a gente passa. Ele é a maior bomba precursora de todos os problemas positivos e negativos. Se um dia a gente conseguir ser mais positivo, as coisas vão melhorar demais. A gente não vai sofrer tanto, não vai passar por tantos problemas de saúde e outras coisas mais, né? Sim, com certeza, né? Vamos caminhar para isso, né? Vamos caminhar para isso. Bom, acho que hoje é isso, né? Encerramos. Seu Hans, o senhor quer terminar para a gente com a prece, por favor? Posso sim. Então pode começar? Então vamos, nesse instante, pedir licença à equipe espiritual
para encerrarmos mais uma vez essa aula, né? Agradecer toda a equipe espiritual, nossos mentores, os mentores desse trabalho, todos os médicos, enfermeiros, cientistas, os caboclos, índios, ETs, Exus, toda essa equipe da Fraternidade Branca, que está sempre junto conosco, nos auxiliando. Agradecer a Deus e a Jesus por mais uma vez nos dar essa oportunidade do estudo dessa noite. Oxalá possamos pôr em prática o que aprendemos, né? Para analisar tudo que foi falado, né? Os nossos pesos de vidas anteriores, né? O estrago que a gente faz com o coração, que a gente possa fazer uma reflexão profunda do nosso comportamento no planeta, né? E que a gente possa mudar, não só mudar a nós, mas mudar aqueles entes queridos que convivem com a gente. Que Deus abençoe a todos nós, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, muito obrigada por esse dia de estudo, que amanhã a gente possa estar juntos no nosso Evangelho. Boa noite Boa a noite, todos. até amanhã. Boa noite.